Eu sou Francisca Klockner, trabalho com enfoque da abordagem centrada na pessoa. Também sou pós-graduada em psicoterapia familiar sistêmica, sou psicoterapeuta de casais e famílias. Olá, meu nome é Vanessa Tobias, eu sou psicóloga clínica da abordagem centrada na pessoa e eu trabalho aqui em São Paulo. Olá, pessoas, tudo bem? Eu sou Ana Lúcia Palma, coordeno o Centro de Psicologia Humanista de Brasília. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória, que eu acho que dá para fazer um sentido da forma como eu trabalho com casais e famílias, que não é um modelo puro da abordagem centrada na pessoa até certo ponto. Então eu vou explicar por que eu entendo que, apesar de eu trazer outras coisas para o atendimento, eu entenda que esse é um modelo de trabalho centrado na pessoa e na relação, sim. A primeira formação que eu fiz foi na abordagem centrada em 85. Formação de terapia, mas terapia individual e de facilitação de grupos. Tá? Depois, alguns anos depois, eu fiz a formação em terapia de família sistêmica. Não é a terapia de família sistêmica construtivista, não na terapia de família sistêmica estratégica. Então, na terapia de família sistêmica construtivista, existem muitos pontos de afinidade entre a abordagem centrada e essa forma de olhar a família, olhar o sistema familiar como um todo. O que eu pude perceber é que a minha formação primeira na abordagem me deu um outro olhar e uma outra forma de lidar com o que a terapia de família propõe, sugere ou oferece. A gente tem muitos recursos dentro da terapia de família sistêmica que eventualmente eu posso até usar, mas eu não me baseio nesses recursos para o meu trabalho com os meus clientes, né? Eles podem ser eventualmente utilizados e se fizer sentido para as pessoas e se ajudar de alguma forma, mas eles não são essenciais para o meu trabalho, né? O meu trabalho entende que eu, como terapeuta e como facilitadora de diálogo, eu também existo dentro do sistema, né, do atendimento, dentro do sistema familiar e, portanto, eu tenho uma história, eu tenho uma formação, eu tenho determinadas experiências, eu tenho determinados conhecimentos que não vão ficar fora do campo de trabalho do meu consultório com os meus clientes. Primeiro eu quero lembrar que o Rogers não elaborou uma teoria específica para o trabalho com famílias. Porém, ele elaborou uma abordagem maravilhosa que se aplica a qualquer relação, inclusive a relação com o grupo familiar. E é essa abordagem que norteia todo o meu trabalho clínico, tanto individual como com casais e com famílias. Para mim, todo atendimento em abordagem centrada se baseia sempre nas mesmas coisas. Então, são as atitudes facilitadoras e atitudes do terapeuta frente ao fenômeno que se apresenta, que fazem a mudança terapêutica, que faz a relação ficar melhor, que proporcionam crescimento para as pessoas envolvidas. Quero lembrar aqui também de um conceito oriundo da biologia, que é o conceito de autopoiese. É um conceito, inclusive, poético, que é um conceito que diz que os organismos vivos, eles têm a capacidade de se autogerirem, de se recriarem, de resolverem os seus problemas, de se transformarem. Esse conceito de autopoiese, ele influenciou muito a teoria sistêmica de segunda ordem, que é uma das mais utilizadas no trabalho clínico com famílias. E esse conceito, ele estabelece então que os indivíduos, eles se desenvolvem a partir das características de sua própria estrutura, sendo desnecessária uma intrusão, uma influência externa que traga algo que eles não possuem. Então, esse conceito para mim é muito coerente com o conceito de tendência atualizante desenvolvido pelo Rogers, que é um conceito que diz também
que os organismos vivos, eles possuem dentro de si recursos para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento e para a resolução dos seus problemas. Então, pensando nesses conceitos, é que eu embaso a minha prática de uma forma não diretiva. Então, essa tendência ao crescimento, essa tendência a ser cada vez melhor com o que a gente tem em torno, né, com o que a vida e as situações nos oferecem, é uma tendência que existe também no sistema familiar, que existe também nos núcleos familiares. E a gente trabalha muito ajudando a criar um contexto favorável para que isso possa se expressar e que tome a própria direção. Muitas vezes esses casais procuram a psicoterapia e eles entendem que o meu papel ali, enquanto psicóloga, está decidindo quem que tem razão, quem que tá certo, que atitude que eles têm que tomar para melhorar. Quando o casal ou a família vem, normalmente eles vêm acreditando que o poder da mudança está no profissional. A partir da explicação do primeiro encontro e do início da psicoterapia, esse poder sai do profissional, passa do profissional para o casal ou para a família. Isso então significa que eles têm o potencial, eles têm o recurso para encontrarem caminhos diferentes dos que vêm sido caminhados até aqui e viverem de um jeito melhor. Não há um estudo de como atender determinado público de uma forma diferente do habitual. Para o terapeuta centrado na pessoa, é fundamental que ele possa exercitar e exercer, né, algumas atitudes que são consideradas terapêuticas. Quais são elas? A primeira de todas é sempre uma compreensão empática. O que é a compreensão empática? É compreender o relato da pessoa e o vivido da pessoa a partir da sua própria perspectiva. Em terapia com mais pessoas, eu vou colocar assim, então não importa que seja do casal ou familiar, o terapeuta tem um papel um pouquinho mais trabalhoso, porque ele precisa se colocar empaticamente no ponto de vista daquelas pessoas que estão ali. Então, ao contrário da terapia individual, em que ele exercita isso somente com uma pessoa, nas terapias com mais pessoas, ele precisa exercitar isso com todas essas pessoas de uma forma igualitária. Para isso é preciso não tomar partido. E eu acho isso um ponto bem importante da terapia de casal. Seja por qualquer ponto de vista, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista de gênero, a gente precisa ficar um pouco mais atento para não tomar o partido da mulher ou do homem, ou dos filhos ou dos pais, eventualmente dos avós que vêm também, para que a escuta seja igualitária para todos. Tomar essa posição de juíza da relação mais atrapalha do que ajuda, né? Quando muitas vezes eu entendo que eles já estão passando por isso lá fora. Eu me permito estar nessa relação de forma genuína, né? Com tudo que eu sei que eu tenho, com toda a minha história, toda a minha bagagem. E o meu objetivo é trabalhar a facilitação de diálogo entre essas pessoas que chegam no consultório, né? Seja um casal, seja uma família com pais e filhos, sejam famílias só o pai, os filhos. Quer dizer, para mim não é essencial que todos estejam presentes numa sessão, né? Eu posso trabalhar com partes, eu posso fazer recortes entre essas pessoas. A ideia que eu tenho dentro da psicoterapia de casal é facilitar condições, né, sendo empática, sendo congruente, aceitando esse casal incondicionalmente, para que aí a partir disso eles possam se fortalecer e repensar se é essa relação que eles querem ter, repensar como que eles querem a relação deles, né? Porque muitas vezes não é só uma questão de conflitos também entre os dois, ou às vezes é uma questão também de conflitos sociais, né, que acabam interferindo na vida desse casal. Então,
é o facilitar condições para que eles possam repensar o que faz sentido hoje na vida deles enquanto casal e o que não faz mais sentido, o que antes combinava com eles e o que hoje não combina mais. Então, é ter um espaço onde eles possam repensar essa relação que eles estão vivendo hoje e como que eles querem construir ou reconstruir ou reformular daqui para frente. Eu não parto de nenhum princípio, de nenhum ideal do que seja bom ou ruim, né, para uma família, do que seja certo ou errado. O meu trabalho é ajudá-los a refletir sobre o que eles consideram que seja bom ou ruim, certo ou errado, o que eles dão conta, o que eles não dão conta de conviver, né, com o que eles podem e com o que eles não podem conviver. Então, é um trabalho que vai nesse viés, que é o viés e a alma da abordagem centrada na pessoa. Um outro ponto que eu acho importante manter é a consideração positiva incondicional para todos os membros. Então, eu não posso considerar condicionalmente uma pessoa e incondicionalmente outra, sob pena de estar tomando partido e caindo no erro de escolher alguém para salvar nessa relação. Qual é o papel do terapeuta nesse caso? Ele se coloca como parte desse grupo e tenta identificar os caminhos, identificar os emaranhados, as dificuldades que essa família está tendo para se relacionar. E aí tenta mobilizar os recursos existentes nessa família. Então, o trabalho do psicoterapeuta é ajudar o casal ou ajudar essa família a expressar os seus sentimentos, a comunicarem as suas percepções de tal forma que um fala e é ouvido, o outro também fala e é ouvido, e juntos, uma vez tomando consciência daquilo que o outro sente, daquilo do que o outro percebe, eles podem achar novos caminhos para trilharem, ou como casal, ou então como família. O terapeuta da abordagem centrada na pessoa, no trabalho com famílias, e até acredito que também nos trabalhos individuais, eles têm mais exatamente do que eles estão usando na terapia, em termos de intervenção, mais exatamente qual a intenção que eles têm com as intervenções que eles fazem, qual é se genuinamente eles estão acreditando que as pessoas que se apresentam a ele têm competência, capacidade de encontrar soluções mais plenas para a vida. Eu não acho que tenha uma forma especial de atender indivíduos isolados, casais ou famílias. O que eu acho que tem de diferente é esse exercício nosso de abarcar mais pessoas e mais pontos de vista numa mesma sessão. O papel do terapeuta, sem ser intrusivo, é um papel de alguém que está ali para ajudar a família a se ajudar as pessoas a utilizarem os recursos que elas têm para resolverem as suas dificuldades e para encontrarem os seus caminhos. Não é um papel de um terapeuta que vai tentar estabelecer uma homeostase, um acordo, mas é um papel que vai fazer com que as pessoas percebam as diferenças e tentem harmonizar essas diferenças, respeitando as individualidades de cada um. Quais são, então, os meios que o psicoterapeuta de casal e de família vai fazer uso para ajudar aqueles que buscam o serviço de psicoterapia, o trabalho de psicoterapia, a se perceberem? Pode ser através do diálogo, através das artes expressivas e através de vivências. Eu, particularmente, dentro das sessões, não utilizo de nenhuma técnica ou de nenhuma dinâmica. O que o profissional tem que tomar cuidado é que qualquer um desses três tem que ter como alvo, tem que ter como proposta a facilitar o diálogo no casal e na família.
Em geral, quando o casal chega, eles não, o casal, a família também, né? Eles não sabem se comunicar, eles não sabem dialogar. Um grita, o outro chora, ou então um fala, o outro não ouve, aí ouve aquilo que não foi dito e aquilo que foi dito não é ouvido. Eu faço mais um adendozinho, que é a questão do tempo. Normalmente eu faço sessões de indivíduos em 50 minutos, indivíduos isolados, casais 1h30, né? E normalmente famílias eu separo 2 horas para a gente conversar com mais calma, para que todos tenham a oportunidade da palavra, né? E que todos tenham de mim a mesma tentativa de apreensão do vivido, fenomenológica, empática e incondicional. E para que eu possa me colocar congruentemente perante todos eles. Uma das condições facilitadoras é a congruência, que, como em qualquer relação de ajuda, é a forma que o psicoterapeuta tem de expressar os seus sentimentos, os seus pensamentos ou trazer reflexões dentro daquela relação do casal ou da família. A previsibilidade do que vai acontecer faz parte desse lugar do não saber, do terapeuta da abordagem, do facilitador de diálogo da abordagem, de trabalhar com o que a gente tem no aqui e agora e junto, né? Junto com a família, junto com o casal, junto com o cliente, ao lado, junto, né? Acompanhando esse movimento que o próprio cliente faz e que a gente não tem uma ideia a priori de qual vai ser esse movimento, né? Então isso tudo é o que encanta e o que é a beleza, né? É a beleza do trabalho.